Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Estamos de volta com mais uma reflexão sobre o livro de Salmos. Hoje nós vamos alcançar o Salmo 106. A gente ficou meio ausente alguns dias por causa de problemas pessoais, mas pela graça de Deus, tudo certo, tudo bem, estamos aqui de volta. Salmo 106, verso 1, a parte B. Diz assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E é verdade. Esse salmo relata a história da redenção do povo de Israel, mas se concentra também no pecado humano provocado também no contexto do povo de Israel. Está relacionado também com a nossa história de redenção, a nossa história humana geral de redenção e no pecado que nós cometemos diante de Deus. Mas também há uma referência muito profunda aos atos remidores de Deus pelo seu povo, como nos relata o verso 2. O seu conteúdo literário mostra pelo menos 3 coisas distintas, que são a grandeza da bondade de Deus para com o seu povo, a análise da história do seu mover divino para abençoar este povo e a ingratidão deste povo contra o Senhor. O verso 13 faz uma abrangência geral desse assunto. Nós podemos dizer que a ideia principal deste salmo é a de que somos convidados a render graças ao Senhor por causa das grandes e maravilhosas coisas que Ele tem feito em nossas vidas e que nós testemunhamos ao longo da nossa história. Mas como é difícil para nós, seres humanos, nos lembrarmos sempre dos grandes feitos do Senhor e derramarmos o nosso coração com gratidão aos seus pés. Apesar dos seus poderosos feitos, nós temos uma enorme facilidade para nos esquecermos das coisas que Ele faz por nós. Pecamos contra Ele e permitimos que a perversidade e a maldade entrem em nossas mentes e em nossos corações e nos rebelamos contra a vontade de Deus. Nos momentos mais difíceis da vida, o Senhor vem e nos socorre, nos dando aquilo que pedimos, nos livrando da opressão e do sofrimento e repreendendo aquilo que é mal e que muitas vezes vem sobre nós e nos abate. Mas infelizmente, quando as coisas melhoram, muitos de nós se esquecem de Deus, das bênçãos dele e troca a sua glória por ídolos da carne, deixando de lado o Salvador e Libertador da nossa vida, que em sua infinita bondade e misericórdia veio nos socorrer na hora mais difícil da nossa vida. Viramos as costas para Deus. Mas há neste salmo 2 lições preciosas para a nossa vida que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é: assim como Israel era um povo que sempre adorava a Deus, apesar da sua rebeldia nos tempos difíceis e também nos tempos de fartura e de bênção, apesar disso, nós vemos um povo que está sempre se lembrando da glória, da graça, da misericórdia de Deus. O povo de Israel tinha esses altos e baixos, e nesses altos e baixos ele experimentava a grandeza e a bondade do Senhor. O mais importante em tudo isso é que, apesar de todas essas coisas, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, nunca se esqueceu do seu povo, nunca deixou o seu povo de lado. Estava sempre com as mãos estendidas para socorrer o seu povo e chamando o seu povo ao arrependimento, chamando o seu povo ao reconhecimento da sua soberania, do seu poder e da sua graça. Isso fazia com que o povo de Israel se tornasse um povo que tinha prazer e alegria em adorar ao Senhor com muita intensidade, exaltando sempre a Ele
por causa da sua grandeza, por causa da sua glória, por causa dos grandes feitos que ele fazia no meio do povo, e porque Deus sempre visitava o seu povo nos piores momentos de suas vidas. Nós também somos hoje assim, o povo espiritual, o Israel espiritual de Deus. Nós somos sempre alcançados pela misericórdia e a bondade de Deus. Nós somos um povo especial para Deus e jamais deixaremos de ser abençoados por Ele, apesar de muitas vezes sermos rebeldes e desobedientes contra Ele. Mas por causa da sua bondade e da sua misericórdia, Ele nunca se esquece de nós, Ele não nos vira as costas, está sempre com seus braços estendidos e derramando ricas, poderosas e abundantes bênçãos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos o privilégio de, assim como o povo de Israel, desfrutar sempre do Senhor e de tudo aquilo que Ele deseja nos conceder. A maior alegria do Senhor, eu julgo assim, é abençoar o seu povo. Você e eu fazemos parte desse povo. Deus quer sempre abençoar a mim e a você. Então nós precisamos nos lembrar de levantarmos nossas mãos para o alto e glorificarmos o nome do Senhor, adorarmos o nome do Senhor e estarmos sempre prontos para receber dele a advertência, a exortação, se nos rebelarmos contra ele. O ideal é não nos rebelarmos contra ele, não o desobedecermos, mas se isto acontecer, precisamos voltar atrás, nos arrependermos, confessar nosso erro e nos submetermos a ele e à vontade dele, porque a sua misericórdia dura para sempre e ele está sempre pronto para nos abençoar todos os dias da nossa vida, por causa da sua bondade, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Que esse Deus maravilhoso abençoe você em nome de Jesus.